aparece. Olha o nome dele: maravilhoso, conselheiro, ele é forte, ele é Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele quer lhe oferecer eternidade, ele quer ser seu pai, ele quer também te vestir, ele quer também andar todos os dias com você. Leve o filho nessa noite e você leva tudo. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Olha o que Ele fez por você. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos salvar. Oh, amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Ele é maior, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas como as minhas são muitas, não são poucas as suas circunstâncias. Mas se você olhar para elas, talvez você pare. Mas eu te convido nessa noite a olhar para a beleza de Jesus, a olhar para a beleza do sacrifício de Jesus. E você vai prosseguir o que é preciso. Você vai caminhar mais um pouco. Pare de olhar para a circunstância do mundo em geral. Se você está olhando para a crise, para de olhar para a crise. Se você está olhando para o problema, para a enfermidade, para de olhar para a enfermidade. Beleza de Jesus, a morte venceste, no véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives, és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre tu reinarás, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome, poderoso esse nome é, louve o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de
Ele é poder, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe. Você tem disposição de ouvir a palavra de Deus, irmãos? Amém? Com muita alegria quero apresentar nosso doutor, jovem doutor Mateus Ramos, nosso amigo. Deus abençoe sua vida. Amém? Estará ministrando a palavra de Deus. Mas antes de eu passar para ele, irmãos, eu esqueci. Pastor Bim, por favor. Pastor Bim, é que ele está tão, light, que eu esqueci. Cadê a Solange? Nossa irmã diaconisa Solange está lá. Amém? Vamos dar um bem-vindo para os servos do Senhor hoje? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento toda a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aí, aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, localiza no seu exemplar bíblico o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 61. E enquanto você localiza no seu exemplar o texto da palavra de Deus, quero externar a minha alegria de estar nesta auspiciosa igreja, falando do amor de Deus, nesta sacra oportunidade. Agradeço ao meu amigo, pastor Marcos Sena, por essa oportunidade maravilhosa, que nos outorga de fazer uso da poderosa palavra de Deus. Agradeço a receptividade dos irmãos, aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, que estão abrilhantando este culto de missões a Deus, que vai ser lindo, maravilhoso, que já temos sentido e experimentado o poder de Jesus e o poder da atuação do Espírito Santo. Amém? Você que está sem o seu exemplar bíblico, acompanhe aí com alguém que está do seu lado, ou olhe no telão, caso o nosso irmão coloque. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1, assim diz a palavra de Deus, da epígrafe. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Deus, ou do Senhor Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores da justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores, os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Coloca a sua Bíblia sobre o banco, sobre a cadeira, e ainda de pé, vamos fazer uma oração a Deus. E peço que nesta oração você desarme a sua alma e o seu interior, para que a palavra de Deus possa adentrar o seu interior nesta noite, nesse lugar. Peço também que você libere a sua mente de preocupações exteriores, de pensamentos preconcebidos, e se preocupe em adorar e louvar a Deus enquanto eu prego aqui. Que você me ajuda aí, você me manda o som para cá, e juntos nós vamos experimentar o avivamento, o impulsionamento, a graça, a renovação que vem de Jesus Cristo. Altíssimo Deus, soberano Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te louvamos e agradecemos ao santo nome, Deus, por mais dessa oportunidade, Senhor, de estar nos átrios sagrados da sua casa. Nesse momento, ó Pai, lemos a tua palavra, Senhor, e eu não sei, Deus querido, o que o Senhor há de fazer mediante a explanação da sua palavra. Eu não sei, Senhor, se o céu vai descer de contra a terra, ou se essa igreja subirá ao céu, Senhor, mas eu já posso contemplar e ver os céus sendo abertos em direção a essa igreja nesse
momento, ó Deus, e do pequeno ao maior, do mais velho ao mais novo, Senhor, renova essa pessoa, essa vida, Senhor. Quem sabe alguém chegou aqui, Senhor, com desejo de parar, de desistir do Evangelho. Quem sabe alguém chegou aqui vazio, com as baterias descarregadas, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, o Senhor, pela tua atuação, pode operar livremente, Senhor. E aonde houver o coração aberto, uma mão estendida e um coração aberto, Senhor, entra e faça morada nessa vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você pode se assentar louvando a Deus. Meus irmãos, tenho quase convicta certeza que todos aqui devem conhecer esta passagem do livro do profeta Isaías. Para começar a falar do profeta Isaías é muito bom, ainda mais sendo um culto suntuoso de missões, voltado a missões, aonde o pensamento, aonde o culto está sendo direcionado a missões. E nós podemos muito bem falar do profeta Isaías nesta ocasião, porque para mim o profeta Isaías é mais do que o profeta, mas é um especialista em soteriologia, porque ele vem explicando, ele vem falando acerca de salvação, acerca do Messias. E falar do Messias é falar de salvação, falar do Messias, falar de Jesus, é falar daquela coisa maravilhosa que nós temos, que nós somos, porque o que nós somos não é o doutorado, o que nós somos não são as propriedades, o que nós somos não é o ministério, o que nós somos é a presença, o que nós somos é Jesus na nossa vida. Quem tem Jesus tem doutorado, quem tem Jesus tem sabedoria, quem tem Jesus tem funcionamento, quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus, ainda que tenha tudo material, ele não tem nada e continua sendo pobre, cego e nu. Mas quem tem Jesus, ainda que esteja passando necessidade, ele encontra força para glorificar o nome do Senhor, igual o profeta Abacuque. Ainda que ele ore e nada está parecendo prosperar, ele encontra força para dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não prospere, eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho a salvação. E se eu tenho a salvação, eu tenho uma morada na eternidade. Profeta Isaías, toda a Bíblia ela foi escrita em 3 tipos de linguagem: linguagem figurada, linguagem alegórica e linguagem literária. Linguagem literária, linguagem alegórica e linguagem figurada. Muitas pessoas tentam procurar a dramática para entender acerca das alegorias. Muitas pessoas têm dificuldade em verbalizar e entender o português ou outras linguagens. Mas difícil é entender alegorias. Alegorias são os livros proféticos da Bíblia. São profecias, são livros alegóricos. Contudo, o livro do profeta Isaías não vem falando de profecia, não vem falando de visões, não vem falando de revelações. O livro do profeta Isaías não é uma alegoria. Metade é alegoria e metade não é alegoria. Porque na metade do profeta Isaías nós entendemos que a salvação ela é proclamada não somente para os judeus, porque os judeus não quiseram receber Jesus. E eu digo, o judeu não quis receber Jesus, mas eu quero receber Jesus. Vem, Jesus, eu te quero na minha vida, Jesus. Aleluia. O judeu não quis receber o Messias, mas nós hoje podemos ter acesso ao coração do Pai, porque Jesus na cruz rasgou o véu do templo. Somos aceitos pela fé, somos aceitos pelo Espírito, e somos batizados na mesma água, somos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. O livro do profeta Isaías, meus irmãos, Deus é salvação, ou a salvação vem do Senhor. Profeta Isaías, se você parar e entender a centralização do livro do profeta Isaías, você vai dizer: esse texto quer falar de salvação. Esse texto quer falar de alguém que pode tirar um homem de um sofrimento. Esse texto quer explicar acerca de um homem que tem capacidade, não de expiar anualmente o pecado, mas ele tem capacidade de tirar o pecado do homem. Aleluia. O livro do profeta Isaías vem trazendo essa figura principal. O que é interessante do profeta Isaías é que ele não promove o seu próprio nome. Ele sempre promove o nome maravilhoso de Jesus. O nome da que a nossa irmã leu o texto aqui agora há pouco. E ele é centralizado acerca de salvação. Eu quero hoje pregar sobre um tema, quero centralizar essa mensagem no tema: as 3 necessidades da igreja. Para que você não esqueça. As 3 necessidades da igreja. Nosso corpo natural, nosso corpo material, precisa de elementos para que possa sobreviver. Como a água. Se eu perguntar qual o principal elemento para a nossa sobrevivência, você vai logo dizer: a água. A água, nós somos 80% água, nosso corpo.
é 80% água. O nosso corpo material. Porém, em nós, a nossa instituição, a igreja de Cristo, isso independe de assembleia, isso depende de denominação. A igreja, ela precisa desses 3 elementos para sobreviver. É ou não é? Precisa de elementos para que ela sobreviva. Não de forma natural, porque de forma natural temos que orar, temos que consagrar, temos que jejuar, temos que ler palavra. Isso é naturalidade. Mas existe existe alguma coisa por trás disso que nos mantém de pé, que nos impulsiona, que faz essa instituição ficar de pé, que faz essa instituição crescer, que faz essa instituição prosperar. Mas, evangelista, por que você está demorando? Porque eu quero que você tenha curiosidade para saber qual é eles. Porque quando você aprende na curiosidade, você aprende e é difícil de você esquecer. Então eu quero fazer você ficar curioso, aguçar essas 3 necessidades. Meus irmãos, lá no livro de Gênesis nós contemplamos a criação de Deus, o criacionismo, e nós também vemos o pecado entrando na humanidade. Deus em todo momento, a intenção do Senhor nunca foi criar uma humanidade corrupta, nunca foi criar uma humanidade pecaminosa. O pecado entrou em nós. Nós não temos a intenção de pecar. Muitas vezes nós não temos nem o consentimento de pecar. Muitas vezes o pecado vai entrando em nós. O pecado vai entrando e nós vamos cedendo. Vai entrando e nós vamos cedendo. E quando vamos ver, já estamos tomados pelo pecado. A intenção de Deus foi criar uma raça, foi criar a humanidade, foi criar o homem e a mulher para louvor a Ele, louvar e agradecer o nome do Criador. Mas o pecado entrou. Mas da mesma maneira que o pecado entrou, o pecado teve que sair pela cruz, pelo sangue, pelo Calvário. Ele saiu. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus que vai sair, que todo impedimento vai sair e você vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu era bandido, era isso, era aquilo, mas hoje eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Eu já falei logo primeiro para você não ficar muito curioso. Então a primeira necessidade da igreja é a remissão. Não existe um crente, não existe um cristão, não há quem possa dizer: eu pertenço à instituição de Cristo, se não tiver passado pela remissão. O que é remissão? Remissão é perdão. Remissão é uma remissão voluntária. É você ter o favor pago, é você ser redimido, mas não ter pago nada por isso. Porque Jesus, o advogado fiel, ele já pagou por nós o preço que o diabo cobrou, e hoje nós somos livres e podemos glorificar a Deus por essa oportunidade. Então o primeiro elemento, a primeira necessidade da igreja é ela ser redimida. E por que nós temos que começar a trabalhar dentro disso na igreja? Porque não é possível uma missão forte se a igreja está fraca. Primeiro nós temos que reforçar aqui dentro, para depois nós irmos para fora. Nós temos que primeiro nos revestirmos aqui dentro, para depois impactarmos vidas lá fora. Primeiro nós passamos pelo sangue, nós somos comprados aceitando a Jesus, batizados, e podemos dizer: hoje eu sou redimido, Ele me reconciliou. Eu não era nada, eu era rio seco, eu era deserto, mas hoje eu continuo morando no casebre, hoje eu continuo andando a pé, mas eu tenho alegria no meu interior, porque eu vou morar na cidade celestial. Eu tenho alegria no meu interior, porque eu sei que a minha morada não é nessa terra. Fica você sabendo, pode chorar aqui, pode reclamar aqui, pode chorar. Lá em Apocalipse 3 vai dizer: a igreja de Esmirna, a igreja mais pobre, a igreja mais simples, Jesus olha e diz para ela: está sofrendo, sofre aí, seja pobre aí, mas quando você chegar aqui em cima, eu tenho um tesouro preparado para ti aqui em cima. Chora aí embaixo, sofre aí embaixo, porque aqui em cima não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, é só glória. É a presença de Jesus, é a presença que sustenta, que alimenta, que impulsiona a nossa vida. Remissão. É importante nós frisarmos essa palavra e vermos se nós passamos pela remissão. Porque tem muitos crentes que não são convertidos.
Tem muitos crentes que estão convencidos, mas eu vim aqui não como pregador, mas como profeta para dizer: não são os convencidos que herdarão o reino do céu, são os convertidos que compravam e pagavam, que prometiam e cumpriam. São os convertidos que herdarão o reino dos céus. Aleluia. Remissão. Tem muita gente convencida, hoje em dia muita teologia. Teologia que simplifica, por sinal, o aprendizado da palavra de Deus. Eu gosto de explanar bem a palavra de Deus, e é necessário utilizar a teologia, mas o que mais faz a diferença no ser humano não é a teologia, mas sim a humildade de reconhecer que é pobre, que é necessitado, que precisa de Jesus. A pessoa que olha e se diz: eu preciso de Jesus, a minha conta bancária é suntuosa, mas eu preciso de Jesus. Essa pessoa tem tudo e ela é a bastarda. Está entendendo? Você é convencido ou você é convertido? Mas nessa noite existe um bálsamo descendo aqui, que vai converter os convencidos e vai herdar o reino dos céus, porque nós não viemos aqui pregar acerca do inferno de Satanás. Eu venho aqui nesse culto de missões para pregar acerca de Jesus, do céu, da cidade celestial, o que o crente almeja, o que o crente quer e o que o crente necessita. 3 necessidades da igreja. A primeira dela é a remissão. E nós somos cônscios que no Antigo Testamento, para ser efetivada uma remissão, ou a palavra expiação, era necessário que o sumo sacerdote pegasse um animal e fosse sacrificar diante da presença do Senhor no santuário, no templo do Senhor. Era necessário o derramamento de sangue para a remissão do pecado para um ano. Mas o nosso Cordeiro, ele não veio para nos redimir por uma semana, nem por um mês, nem por um ano, nem por 10 anos, nem por 50 anos. Ele veio para redimir a nossa vida, comprar a nossa alma, para que sejamos aptos a ocupar a cidade celestial. A primeira coisa que Deus faz ao reconhecer que o homem não era mais inocente, era escolher o animal para cobrir eles com a pele daquele animal. Então sempre foi necessário o derramamento de sangue para remissão e expiação dos pecados. E hoje nós lemos que não é necessário mais sacerdotes, nem um ofício sacerdotal para oferecer sacrifícios. Sabe por quê? Porque o altar hoje é o nosso coração. O altar hoje é o nosso coração. E a igreja hoje é a nossa vida, é o nosso corpo. Às vezes tem alguém que está quietinho, tem alguém que está ali calminho, mas o coração dele está oferecendo louvor a Deus. Já outros estão pulando, rodopiando e nada sai do coração dele. Fique você sabendo que Deus, quando chega à igreja, ele analisa primeiro o coração. Ele entra e faz morada, ceia com ela e ela ceia com Jesus. Está entendendo? Toda pregação tem que ter um pouquinho de pedagogia, ainda mais na introdução. Segundo elemento, ou a segunda necessidade, somos cônscios que a Bíblia foi escrita nas 3 linguagens que eu citei. E que a Bíblia, ela é dividida. A Bíblia possui emanações. A Bíblia, ela explica, reexplica, ela ensina, corrige. Ela vem para fazer o que lhe apraz a vontade do Senhor. Então, quando a palavra chega, ela corta primeiro aqui e depois corta ali. Sabe por quê? Porque ela tem 2 gumes. Ela corta, e muitas vezes cortar não é bonito, não é bom, não é gostoso. Mas se a palavra está te alcançando, é porque a palavra está tirando de você o que está sobrando e está colocando em você o que está faltando. Porque o Senhor só corrige e adverte aqueles a quem ama. Tem gente que Deus é aquele pai de família, aquele pai que já lavou as mãos para aquele filho, de tão trabalho que ele dá. Mas Deus não. Deus insiste, ele adverte, ele corrige, ele usa pregador, ele usa profeta, ele usa pastor. Mas quando ele usa, é para melhoramento, é para o desenvolvimento, é para a remissão da nossa alma, comprar e ser justificado pelo sangue de Jesus. A primeira parte da Bíblia vem falando de remissão. Eu entendo que algumas pessoas leem a palavra de Deus, muitas vezes leem a Bíblia inteira diversas vezes, 2, 3, 4 vezes. Leem a Bíblia inteira,
Mas lê a palavra de Deus como se fosse um livro da Constituição Federal. Fosse um livro, um gibi. A palavra de Deus, você tem que ler e tem que se colocar no lugar do profeta. Tem que ler pensando, peraí, eu sou o profeta Isaías, peraí, eu sou fulano, eu sou ciclano. E o profeta, ele tinha que externar o que ele estava vivendo, o que ele estava falando. O profeta, ele tinha que viver na carne aquilo que ele estava profetizando. O maior exemplo disto é o profeta Oséias. O profeta Oséias profetizava corrigindo o povo. E Deus disse para ele, Oséias, eu preciso de profeta que viva a minha palavra, que viva a profecia. Vá, Oséias, pega a mulher adúltera e se casa com ela. Sabe por quê? Porque de dia o povo era grato a Deus, de dia o povo era fiel ao Senhor, mas de noite o povo de Israel se adulterava. E Deus coloca o profeta Oséias para viver isso. Quer ser profeta? Viva como profeta. Eu quero ver se você vai desistir na mesma hora. Quer ser pastor? Tome o cálice dele que você vai desistir da mesma hora, filho. É difícil. É fácil ter o status, o ofício, mas passar a prova que ele passa, ninguém quer passar, não é verdade? A Bíblia, então, ela divide, ela explica isso para nós. Remissão. Deus usa o Pentateuco de Moisés para explicar acerca da remissão. Remissão, redenção, comprar, justificar, remissão. E a partir de Juízes agora é sobre quebrantamento. Primeiro elemento, primeira necessidade é redenção. Segunda, quebrantamento. Nós temos uma Constituição e ela diz que uma pessoa que comete um delito, um crime, seja ele de natureza hedionda ou não, ele tem que ser separado, tirado da sociedade. E ele vai fazer o que lá na cadeia, no cárcere? Ele vai ficar lá de passeio? Não. Ele vai ficar lá para ele aprender a viver em sociedade. Ou seja, ele vai ser quebrantado, moldado, para que quando ele pague a pena dele, ele saia de lá e seja uma pessoa social que viva conforme a lei, que viva conforme a Constituição. Ou seja, nós temos que diariamente olhar para a nossa vida e dizer, eu preciso me quebrantar, eu preciso ser moldado, eu preciso ser moldado pelo oleiro, molda em mim, oleiro. Eu preciso ser amassado como barro, mas quando o oleiro amassa, ele não amassa e joga fora, ele amassa e faz um vaso novo. Está doendo? A provação dói, a provação machuca, a provação chega, doer tanto que o salmista vai dizer que dói até os ossos, mas provação também ensina, provação também a gente aprende com ela. Então se está na provação, vá passando dando glória, porque Deus vai terminar o processo de quebrantamento e vai descer com a terceira necessidade da igreja. Para ver se eu estou inteligente. Primeira necessidade é redenção. Segunda, quebrantamento. O que é que Deus faz com a nação de Israel quando os babilônicos entram dentro dela? O que Deus faz com o povo de Israel quando os assírios entram dentro deles? Deus queria somente castigar o povo? Não. Deus queria mostrar para eles que eles precisavam ser obedientes à palavra dele, que eles precisavam se quebrantar diante dele, reconhecendo a soberania de Deus e a fragilidade humana. Porque tem gente, irmãos, que está deixando Deus de lado e se preocupando com tantas coisas e fica numa ansiedade e fica no desespero e não consegue nada. Porque uma pessoa na ansiedade, ela não se decide, ela não escolhe, ela não está objetivada, não está motivada. Então se você tem muitas preocupações na cabeça, abandona todas elas hoje. E eu vou te apresentar uma só. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a faculdade vai chegar. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e o ministério vai chegar. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e o carro vai chegar. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, que o ministério, que a unção, que o seminário vai chegar. Mas enquanto você priorizar o material, priorizar a bênção, esquecer o abençoador, não consegue nada. Porque o abençoador, ele abençoa e faz a obra, e abençoa e multiplica na nossa vida. Então nós precisamos todos os dias sermos quebrantados, quebrantar o nosso coração. O maior exemplo de quebrantamento está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, aonde
ele tem a visão, e ter visão não é nada fácil. O Senhor pegava Jeremias, ó, vem filho, é profeta, então tem que ver o que eu quero ver, o que eu quero te mostrar. Mostrou um vaso na mão do oleiro. Só que o oleiro não pega uma marreta e faz pri, pri, começa a bater até esmiuçar tudo, não. O vaso se quebra na mão do oleiro, e o oleiro, você se quebrou? Aproveitando que você está na rota, eu vou fazer você um vaso novo, vou tirar o que está sobrando, e vou acrescentar o que está faltando. Porque o quebrantamento, ele abre espaço para a terceira necessidade da igreja. Primeira necessidade, redenção. Segunda, quebrantamento. E a terceira, avivamento. Estava pensando que esquece? É 3 elementos, tem necessidade. Redenção, quebrantamento e avivamento. Quem é redimido é quebrantado. Quem é quebrantado